Bem-vinda e bem-vindo ao Trincheiro Tópica. Hoje eu converso com a minha amiga Aline e vamos falar sobre as questões da vida, das mudanças de fases da vida e na transição de carreira. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar mais um Trincheiro Tópica e hoje eu convido a minha amiga Aline Freitas para conversar sobre o futuro, sobre o presente e bater um papo. Aline, eu peço que tu se apresente para o pessoal. Olá, tudo bem? Eu sou então a Aline. Me apresentar é sempre muito complexo, né? Mas eu sou mãe, a minha filha tem 5 anos e desse lugar de maternidade eu estou a cada dia me reinventando mais e mais, né? Então, também sou profissional da educação física, sou uma buscadora, assim, né? Trabalho muito esse lugar em mim, assim, de me conhecer cada dia mais. Então, assim, fazendo um resumo, é isso, assim, eu sou uma pessoa que busco por mim mesma, assim, né? Quem eu sou, tô ainda descobrindo. É um universo em expansão. Total, assim, total. Aline, como é que começou essa relação com o corpo, com o esporte, com a educação física? Conta pra gente. Então, eu fiz educação física na época porque eu já muito jovem fiz muitos exercícios, assim, diferentes, muitas atividades físicas diferentes. Então, a educação física chegou naquele momento, assim, ó, eu não sabia bem se era isso que eu queria, sabe? Não foi uma coisa assim, ó, nossa, eu amava, sabe? Não é, sabe? Então, o começo da minha vida na educação física era muito na parte estética. Eu tinha muito uma questão, assim, forte com autoestima, né? Uma baixa estima, né? Então, eu fazia sempre buscando, tipo, estar melhor fisicamente, mais bonita, né? E aí, e assim foi a faculdade inteira. Só que ao longo do tempo, eu fui descobrindo que aquilo não brilhava o meu olho, né? Eu passei por várias áreas, assim, fiz um monte de exercício diferente, mas não brilhava o meu olho, assim. Depois que eu tive minha filha, eu fui para um outro lugar, assim, no corpo, né? Que era de sentir, de voltar a sentir esse corpo. E não só de estar ali na parte física da coisa, mas sentir. De perceber, né, que tudo aquilo que eu estava passando emocionalmente tinha algum correspondente no corpo, sabe? Então é mais ou menos por aí, assim, que começou essa jornada de descoberta, de redescoberta do meu corpo, né? E hoje tu ainda trabalha com educação física. Pontualmente, assim, eu tenho alguns atendimentos que eu ainda faço, mas pouco mesmo, assim, é uma área que cada vez mais está se afastando de mim, assim. E hoje tá indo mais pra qual área? Então, agora nesse momento, assim, eu tô num momento de transição muito grande, assim, no meu trabalho, né? Então, eu trabalho com a dança meditativa e eu recentemente estudei a Gestalt, então eu tô indo para um atendimento para pessoas que estão, a maioria, em atendimento já psicoterapêutico, né? E que estão nessa busca de se reconectar com o corpo. Então eu faço hoje esse trabalho, né? De fazer a pessoa vir para o corpo, sentir no corpo tudo aquilo que às vezes só tá na cabeça, né? Vir mais para o corpo, assim. Então hoje o que eu faço é um atendimento complementar, né? E a gente pode chamar não de terapia, mas é terapêutico, assim, a pessoa entrar em contato consigo mesma através do próprio corpo. E como é que funciona? Então, nesse momento pós-pandemia, que não é pós-pandemia, mas num momento mais tranquilo de pandemia, né? Eu ainda tô voltando aos poucos pro presencial, né? Meu trabalho tá 90% online ainda, então eu faço atendimentos de uma hora e meia, onde cada mulher, estou treinando mulheres, né? Então, cada mulher traz a sua demanda para mim, e a partir disso eu monto o encontro. Então, assim, eu não vou trabalhar só a dança, né? Então, dependendo daquilo que a mulher precisa, naquele momento, eu monto o encontro. Então, assim, tem de tudo, né? Eu, às vezes, promovo a dança, daí, a partir de um tema, daquilo que ela tá vivendo, né? Por exemplo, a pessoa tá num processo de mudança, de separação. Eu vou lá, uma transição, né? Eu vou lá e trago temáticas que envolvam essa questão da vida dela, né? E aí eu trago a dança, uma playlist específica, exercícios que façam a pessoa vir para o presente, vir para agora, às vezes conseguir acessar aquela emoção que está ali reprimida e liberar no corpo, né? Também, através da Gestalt, eu vim muito com
colagem, com escrita, com desenho. Então eu promovo isso assim no encontro, né? A gente conversa e aí eu já trago aquele exercício conforme a necessidade da pessoa, assim, né? Basicamente é assim, né? Que demais. E qual é. Eu sei que a maternidade te mudou muito, pelo que tu diz, né? Qual seria a maior mudança que tu olha, assim, nesses 5 anos? Nossa, assim, transformador, né? Muito assim, nem um pouco fácil, porque eu acho que a maternidade me fez navegar por lugares meus que de repente estavam escondidos, estava bem oculto, assim, né? Então a maternidade trouxe à tona muito de mim. Então, acho que a principal mudança E foi. às vezes a gente não quer. Na verdade, eu acredito que a maternidade ela te resgata a tua criança, que às vezes tanto as alegrias quanto as dores, né? E Sim, se a gente não sim, tá preparado para as dores, o negócio é forte. muito, muito. E eu não tava, sabe? Eu não tava, assim. Eu sempre quis ser mãe, né? Minha gravidez foi planejada, tudo como eu queria. Mas eu fui aquela pessoa que, assim, super idealizei a maternidade, assim, romantizei, só via a parte bonita da coisa. Então a grande mudança foi justamente me jogou num lugar assim que eu nunca esperava. Então eu entrei em contato com todos os meus medos que eu nem sabia que existiam. Medo sim de infância, de adolescência, enfim, né, da minha história. Também assim fez eu me conectar mais comigo, assim, a maternidade me convidou a vir para mim. Assim, conectar comigo mesmo. O que que eu tô sentindo, mas o que que eu tô fazendo aqui, sabe? A principal mudança é assim, eu sempre fiz as coisas para agradar o outro. Sempre assim, sabe? E a maternidade agora, principalmente, assim, tem feito eu olhar e dizer assim, tá, mas o que que eu quero? O que que eu tenho vontade? Sabe? E isso muda tudo, né? Muda a tua história, muda a maneira como tu vê o mundo, muda as relações, sabe? Então é isso, assim, é uma mudança constante. Cada dia. É, imagina. Ainda mais que é muito intenso, né? A criança é intensa. Muito, muito. E a gente, eu e a minha filha, assim, a gente viveu muito o puerpério, assim, eu fiquei o tempo inteiro com ela, né? Eu parei de trabalhar, fiquei com ela. E aí, quando eu tava começando movimentos de expansão do meu trabalho, veio a pandemia. E aí a gente se isolou completamente, né? E ficou em casa 24 horas e aquilo, o fio, assim, nosso fio não esticava, ficava sempre ali, né? E eu não conseguia, enfim, ir para o mundo, assim, né? Então, é muito interessante. Esse ano aqui, de 2022, é o primeiro ano que minha filha foi para a escola. Então, foi muito desafiador para mim. Eu tive que me olhar de verdade, sem ser mãe ali, né? Sendo só eu, assim, quem eu sou. Bem complexo. Águas profundas. Sim, sim, 2022 trouxe esse grande chamado, assim, foi complexo. E tu falou de medos. Quais os teus medos hoje, atualmente, assim? Bom, eu Pergunta tenho leve. eu tenho um flerte com o medo, assim, muito grande, assim, é uma história, eu e o medo, a gente é íntimo já, né, bastante íntimo, assim, então, mas assim, hoje, né, o meu principal medo hoje é da morte, sabe, e assim, muito intenso, porque é um lugar que me trouxe, assim, principalmente agora na pandemia, que é assim, ó, se, minha filha tem 5 anos, né, então, é muito aquela sensação assim, não tem controle, óbvio que não. Mas assim, se eu morrer, eu sei o quanto o buraco emocional que fica num ser humano, né, sem essa figura, né, da mãe, assim, né, tão cedo. Então, eu tenho muito medo, muito assim, eu passei por um pânico intenso esse ano, assim, com a questão doença, com a volta para a vida social, né, e a pandemia ainda rolando. Então, é o medo de morrer, assim, e também de perder as pessoas que eu amo, né? Então, a morte é o do momento tá sendo o grande medo, assim. E tu tem achado alguma estratégia pra lidar com isso? Sim, sim, assim, o que que acontece? Terapia, né, tem sido algo muito importante, assim, esse ano eu iniciei um novo processo terapêutico, assim, tem sido muito legal olhar para isso, mas uma busca que eu tenho feito constante é de me reconectar com a espiritualidade, não com religião nenhuma, mas com em mim aquela fé que eu sempre tive, né?
Então esse medo da morte nunca foi tão forte como agora, porque eu tô desconectada, sabe? Dessa fé que eu tinha, assim. Então eu tenho buscado isso, assim, sabe? Me reconectar, respeitando o meu tempo, mas sem esquecer disso, sabe? Que sempre foi tão importante para mim e tá largado. E mudando, né, saindo do medo, quais os teus sonhos? Como é que tu olha o futuro daqui pra frente? Então, assim, falar de sonho é uma coisa muito, assim, forte, assim, que a gente reconhecer ele, né? Reconhecer que tem dentro da gente, assim. Eu tenho sonho, assim, de poder viver mais perto da natureza, com mais qualidade de vida, assim, né? Numa casa, com graminha. Um sonho de poder também ter o meu trabalho fazendo, criando um sustento, sabe? Fazendo, assim, uma independência, assim, que como mulher isso é tão difícil, como mãe isso dobra, né? Então, assim, podendo ver o meu trabalho florescer, mas também pagar as contas, né? Porque, afinal de contas, precisa, né? Então, isso é um grande sonho, assim, sabe? De ver esse lugar em mim se expandir, né? Que é a abundância mesmo na minha vida, né? E me conta uma história tua que tem a ver com essa questão de medo, com essa questão de sonho, que te toca muito, assim, que tu queira dividir com a gente. Ai, medo e sonho. Bom, assim, sonho, eu vou para um lado mais atual, assim, muito recente, assim, né? Eu sempre tive um sonho desde criança, assim, e muito forte de, de entrevistar as pessoas, né? Eu queria entrevistar, eu adorava, eu pegava o microfone e saía entrevistando, mas a minha vida foi para um outro lado, enfim, não fiz jornalismo, não fiz nenhuma área dessas. Mas esse ano, assim, através dos meus processos terapêuticos, eu entrei em contato com esse lugar em mim e resolvi deixar de dizer assim, essa bobagem de criança, e resolvi honrar esse lugar, né? Atravessar esse sonho, assim, e por dentro, né? E aí eu criei um podcast, assim, de entrevistas, assim, com as pessoas, enfim, já te entrevistei, né? E isso foi muito legal. Então, essa história com o sonho que eu me sinto muito, é recente, mas que eu me sinto muito feliz, assim, primeiro por ter presenteado minha criança, e segundo por ter feito algo sem esperar o que vem agora. Será que vão gostar? Será que vão? Não. É Eu pelo acho que prazer. essa questão de tu não. Tu parar de ter medo da resposta, da rejeição, ela é muito forte para nós mulheres, porque a gente nasce num mundo que não é nosso, o mundo é masculino. E aí a gente tenta se encaixar de todas as formas para tentar ter esses dotes masculinos. E na verdade a gente não consegue, porque a gente é mulher, né? E aí a gente tenta agradar de todas as formas e daqui a pouco a gente vê que, cara, nem isso funciona, sabe? Então, Então, é melhor ser eu mesma. exato. É menos trabalhoso, né? É Menos isso que eu tenho trabalhoso pensado. e mais leve. Sim, sim, muito. E uma história com o medo, na verdade, é um fato, assim, né? Que eu sou uma pessoa que eu gosto de me comunicar, adoro conversar, né? E que eu preciso de pessoas, eu gosto de estar entre as pessoas. E a pandemia, obviamente, né? Enfim, pelo todo a gravidade que foi, pediu isolamento e a gente, aqui em casa, a gente se isolou de verdade, né? Mas eu percebi que o medo foi tão grande que quando tudo já estava voltando, eu não consegui voltar. Então, assim, eu deixei de fazer muita coisa, sabe? Eu deixei de encontrar amigas, e deixei de fazer as coisas. E eu tinha vergonha de dizer que eu tava com medo ainda, sabe? Então, acho que a história com medo é que quando ele paralisa, é uma coisa muito triste. Porque é uma coisa que te domina. Racionalmente, eu sabia que já podia, já estava vacinada, enfim, né? Mas eu não me permitia, sabe? É muito recente esse lugar de Mas tu permissão. sabe que volta e meia, quando eu vou num lugar que tá muito cheio, me dá aquele gatilho, meu Deus, a máscara. Tipo, e eu já tô, eu já tô usando, não tô usando máscara em lugares muito cheio, tipo ônibus, eu tô. Na verdade, o ônibus eu tô usando máscara, mas em outros lugares eu tirei a máscara.
Mas assim, se eu entro, sei lá, no super e aí tem muita gente, já vem o gatilho, tô sem máscara, sabe? Sim, sim. E acho que é comum, né, a todos nós, assim. Esse fim de semana a gente teve um aniversário infantil, né, teve dois, mas um deles é fechado o local, né? E logo que eu entrei, eu pensei assim, ó, será? Sabe, todo mundo sem máscara, lugar fechado, e a gente tá num momento de aumento de casos, né? E aí eu pensei assim, ó, Aline, não, sabe? Porque eu não quero voltar para aquele lugar, sabe? Foi um lugar muito adoecido, assim, e que eu tive muita dificuldade de sair, muito solitário, né? Sabe Porque que eu comecei a fazer terapia na pandemia, porque eu tava fazendo leitura do Mulheres Correm com os Lobos e tava sentindo que eu precisava de troca, sabe? Precisava conversar com alguém. E aí eu comecei em junho e eu comecei a ver que eu tava ficando muito triste porque a gente não via ninguém. A gente era só eu e o Maurício. A gente ficou até setembro, foram 3, 4 meses, eu acho. Só nós em casa. E aí, até que eu disse, não, Maurício, a gente tem que sair, pelo menos ver os nossos pais e pessoas próximas, assim, com cuidado, né? A cada 15 dias a gente tinha esse cuidado pra não infectar ninguém, pra pelo menos ter um respiro, sabe? Que a gente tava. Eu senti que eu tava entrando num processo muito triste, assim, muito depressivo. E foi o que virou a chave ali, sabe? Que a gente começou a abrir, a sair, a tomar sol, a fazer as outras coisas que a gente não estava fazendo. Claro que a gente só foi se reencontrar com as pessoas mais de boa só em 2021, né? claro, claro. Mas olha, tipo, eu escutando isso, eu penso como que eu aguentei tanto tempo. Não sei, assim, porque a gente realmente só foi começar a encontrar de verdade esse ano aqui, 2022, né? Então isso foi muito horrível, né? E o quanto mexe nas relações, porque isso influencia diretamente na minha relação com meu companheiro, com a minha filha, porque perde o brilho. Perde, porque fica só os três ali 24 horas, né? E tu percebe assim que a gente é ser social, né? A gente precisa Total. conversar. E tu sente nesse lugar de reaprender a conversar, a ser social? Muito. Agora, nesse momento, nós já estamos aí entrando em dezembro quase, né? Agora não mais, né? Mas no início, eu não sabia conversar. Eu chegava na escola da minha filha, alguém falava comigo, eu ficava meio, sabe, o que que eu falo? O que que eu faço? Principalmente quando eu tirei a máscara. Que a máscara escondia mais um pouco, né? Daí quando eu Aham. tirei, eu falava, o que que eu vou falar aqui? Porque eu não sabia mais conversar. Isso aí, muito estranho. Parecia um bichinho que ficou preso e que agora tá solto e não sabe o que fazer com essa liberdade. Era assim que eu me sentia. Muito estranho. Parece, eu me senti uma pessoa que quer fazer amigos e não sabe como puxar assunto. Nossa, completamente, completamente. E é muito interessante porque os amigos ficaram tudo no online, né? Eu fiz muitas amizades novas, mudou completamente o cenário das amizades, e assim, eu tô muito feliz com isso, sabe? Aprendendo a conhecer gente nova, a descobrir, assim, o novo, assim, sabe? Tá sendo muito legal, assim. Acho que a pandemia, né, sem romantizar nem um pouco, mas ela trouxe, assim, aproximou pessoas que eu nem imaginava que eu podia conhecer um dia, E afastou sabe? pessoas que tu nem imaginava também. Ai, minha nossa, sim, sim, impressionante. Muito, inclusive, assim, sabe? A gente, assim, como núcleo familiar, assim, a gente se viu bem estranhos, assim. Tá, vamos, agora dá pra voltar, mas quem é que eu quero ver? Sim, exato. E eu acho que isso é uma pergunta muito importante, porque às vezes a gente pergunta. Eu sinto essa cobrança assim, mas tu tem que ver tal fulano. Mas não me nutre, sabe? Por que que eu tenho que Claro. ver? Aham. Aí tem toda uma questão por trás, né? Será que eu não tô indo pra cumprir um papel, né? Ou pra agradar o outro, mas pra mim aquilo não tá fazendo sentido, então por que que eu vou? Eu acho que. Bom, a gente conversou muito no teu podcast sobre sentido das coisas. É muito isso, ver o sentido daquilo na sua vida, né? E como é que tu tem visto sentido na tua vida ultimamente? Hoje, nesse momento, o sentido tá em estar junto com as pessoas, compartilhando, né? Tá em eu aproveitar o agora,
né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito recente na minha vida, de estar curtindo assim, tá, eu agora vou sentar para brincar com minha filha, um jogo, então eu tô aqui, né? Eu vou conversar com uma pessoa, eu estou aqui. Eu acho que é muito mais aproveitar o agora e valorizar, assim, as relações, a importância, sabe? Muito nesse momento, assim, sabe? Acho que depois que a gente perder a liberdade, foi algo muito duro, assim, muito difícil. A gente ficou na pele dos animais do zoológico, né? Nossa, demais, demais, assim, sabe? E é muito estranho, assim, que nem a gente agora, nesse momento a gente mora em apartamento. Não é o que a gente gostaria, mas foi o que foi possível esse ano, né? E a gente tem, né, a nossa filha pequena, 5 anos, a Aurora tá, e tem uma cachorrinha. E assim, é muito engraçado porque a criança, ela é muito conectada com o seu bicho interno. Isso que a gente tá desconectado, né? E o cachorro, né, é um bicho, um animal. Então, a Aurora e a Teca, que é a nossa cachorra, são muito assim, tipo, quer ir pra rua. Tipo, a liberdade quando desce, assim, pode ir pra uma grama, sair correndo, aquela alegria de estar solta, e aqui dentro aquela prisão, assim. Quatro paredes, andar alto, só ver prédio, sabe aquela coisa? Como é interessante de ver esse lugar animal dentro da gente, assim, sabe? Eu fico incomodada. E aí, quando eu posso assim, chegar, botar um pé na grama, poder estar olhando o rio, a gente mora na Zona Sul, então a gente enxerga, né, o rio bem pertinho aqui. Então, assim, é outra visão de mundo, assim. Reconhecer esses instintos, assim, sabe? Eu tenho uma necessidade sol e de natureza. Volta e Total. meia, eu quero, sei lá, aqui eu moro perto do Jardim Botânico, preciso ir pro Jardim Botânico pegar um sol. Exatamente. Precisa, né? E reconhecer isso é muito importante. A gente precisa alimentar esse lugar dentro da gente, assim, né? É incrível. Eu realmente não sei, assim. A gente, na verdade, A gente, na verdade, tem necessidades como alimentação, né, do sono. E a gente tem essas outras necessidades que são da nossa alma que a gente não tá tanto atento. A gente às vezes nem tá atento à nossa necessidade básica, né? A gente tá às vezes não. morrendo de fome, muito irritado, e aí Isso. tu não se dá conta que é de fome, né? Exato. Imagina o Com certeza. resto das outras necessidades. A gente nem sabe reconhecer mais. Essa é a verdade. A gente foge da gente mesmo o tempo inteiro, né? E tu Então, acho que é sabe que isso, eu assim. tenho reparado, assim, que quando eu tô muito angustiada ou ansiosa, ou eu tô muito no celular, eu me reparo assim, cara, eu tô fugindo de alguma coisa. O que é? Verdade. Muito verdade. Aí eu tento parar, que não é uma coisa fácil, Não, não, não. e analisar, sabe? Tá, vamos ficar nesse desconforto até ter algum caminho, sabe? Muito bom. Porque o que que eu não tô querendo olhar, né? Pra que lugar é esse, Do assim, que eu tô né? fugindo. Sim, sim, e o celular trouxe isso, né? Muito forte, assim, né? Ah, tem coisas muito boas, mas nos Mas complica. assim, às vezes tu já tá, sei lá, 3 horas no celular e não tem mais nenhuma novidade e tu ainda tá ali. Ah, fazendo o quê? Buscando o quê? O que que eu tô querendo tanto ali, né? É muito interessante, a gente se perde nesse lugar, assim, né? Então, estar atenta, né, não é uma coisa importante, muito, sabe? Principalmente nesse momento, assim, que a gente tá vivendo uma transição. Porque é uma transição, Tu né? tem algum ritual ou prática que tu faz pra ter mais atenção no presente? Sim, na verdade, assim, eu sou muito, adoro, né, tudo que é meditativo, assim, né? Então, assim, eu costumo, assim, usar a dança para isso, como um ritual de meditação, de colocar aquela música e de estar ali dançando, sentindo a música, percebendo o que que meu corpo tem vontade de fazer, sem nada coreografado, né? Sentido. Eu também gosto muito, assim, de acender o incenso, assim, como se eu viesse para cá, né? O cheirinho me ajudasse a fazer uma atenção plena, né? Gosto de sentar, assim, em um lugar verde, né? Natureza, de preferência, ficar ali em silêncio e só me observar. Assim, essas são coisas que eu faço. Não é todo dia a mesma coisa, mas são coisas que eu faço principalmente quando eu vejo que eu tô demais para fora e pouco para dentro, sabe? Bastante isso. E gosto de ler, né? Gosto, assim, acho que a leitura me traz para um lugar assim aqui e agora. Tem algum livro que quer indicar pra gente, que te mudou, te alterou? Nossa, esse livro aqui foi.
muito importante pra mim. Esse ano, esse ano eu li, eu só não quero falar o título errado, é da Viola Davis, Em Busca de Mim? Não, é, acho que é Pode Em Busca de ser. Mim, que é da Viola Davis, uma capa preta e branca, assim. Foi muito lindo, porque eu li esse livro num momento que eu tava passando, assim, uma fase muito depressiva, muito mesmo. E eu li esse livro, assim, nesse momento, assim, e foi muito transformador. Um livro que conta a história dela, né, a luta antirracista, toda uma situação de vida, assim, de bullying, né? E o quanto ela hoje, assim, é uma mulher transformada com tudo isso que ela passou, assim, sabe? Olhando de frente, assim. Então foi um livro muito bonito. Muito mesmo. Bom saber. Ele é lindo. Vou botar na minha lista. Nossa, ele é lindo, forte, e é um livro que eu não costumo ler de novo, nenhum livro praticamente, mas esse livro é um livro que eu até falei. Eu quero ver se nas férias eu leio de novo, assim, porque a gente lê de outro lugar, né? Acho que tu vai gostar de ler Indomável. Ah, não li. É muito bom, é bem nessa pegada. Ela conta a história dela, é uma escritora. E uma escritora. Eu achei que ela era negra, mas ela não é negra, ela é branca. Só que daí ela conta vários dos processos dela. Hoje ela é casada com uma mulher, uma jogadora de futebol americano. E é incrível, assim, porque ela foi essa pessoa que quis agradar todo mundo, daí ela entrou num processo de que não daria conta, e aí ela começou a ser ela mesma, sabe? E Nossa. aí foi que ela se descobriu apaixonada por uma mulher, e aí todo o outro processo, assim, da educação dos filhos, e ela tem várias metáforas que eu acho muito massa, assim, por exemplo, ela diz assim que quando ela se casou e formou família com a namorada que ela tá hoje, ela disse que a família é uma ilha e aí ela não vai deixar nada e ninguém que ameace essa ilha entrar. Uhum. Então, tudo tem o seu limite, inclusive as pessoas da família. Que tinham pessoas que não aceitavam, que não só não aceitavam, eram maldosos, causavam mal pra ela. Então ela dizia assim, cara, se isso tá me fazendo mal, isso eu não vou deixar isso acontecer. E aí, tipo, enfim, ela vai contando um pouco dessa história e ela tem frases muito fortes, assim, que te pega, assim, num local que bate, tipo, precisava escutar isso. Sabe aquelas frases que tu precisava escutar Nossa. isso hoje, sabe? Sim, ai, quero ler, com certeza. Eu amo livro, e filme e série que tem a história real. A história real, o que aconteceu, né? Ou inspirado numa história real, assim, eu gosto de ouvir a história de verdade, né? Então, ai, vou querer ler com certeza. E é um livro bem leve, assim. Indomável é uma boa Indomável. indicação. Se tu gostou Com da, certeza. da história da Davis, eu acho que tu vai gostar do Indomável. E qual outra série, filme ou até música que tu tem pra indicar? Ah, é que assim, ó, eu não sou muito boa de memória dos nomes das séries que eu assisto, assim, né? Mas eu tô no momento, assim, de procurando uma série nova, tá? Eu tô órfã de série, como eu digo, assim, porque as séries que eu tava assistindo acabaram. Então, recentemente eu assisti a Imperatriz, né? Que é uma história, assim, muito legal, baseada em fatos reais, então por isso que eu gosto. E Bridgerton também, eu assisti agora, recentemente, então eu tô sem nenhuma série agora. Mas essas duas séries são as últimas, então vou trazer elas, porque são séries, assim, que trazem muito, assim, fatos históricos, assim, eu gosto disso, sabe? E também tem romance, é bem legal, assim, sabe? Tem a luta feminina, assim, sabe? Nas duas tem isso, assim. Então, né, mulheres assim mais fortes assim, saindo nos dois assim, tem as mulheres mostrando para além, querendo ser além de casada com filhos, porque são séries muito antigas, né? Então, muito legal, assim, eu gosto muito assim. E música, eu sou uma pessoa que ouço bastante música, né? Em função das minhas aulas, eu tô sempre tentando descobrir música diferente para aula, né? Música que combine com o momento da pessoa que ela tá vivendo, enfim, né? E, então, músicas são várias, assim. Mas eu escuto muito Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano.
E aí algumas músicas, assim, de autores, assim, que eu não conheço, eu vou caçando, assim, né? Eu tenho muita música que eu amo, assim. Então, os principais são esses que eu Tu é escuto, mais assim. da música do que do vídeo? Não, não, na verdade eu gosto dos dois, assim. Dos dois. É que a música acontece que eu preciso, tipo, escutar, assim, muito mais, né? Todos os dias, por causa do trabalho, assim, né? Eu preciso da música. Mas o vídeo eu também gosto. Eu sou muito visual, na verdade, né? Muito. Preciso ver. Sabe, assim, eu preciso, tipo, estar ali conectada no visual, bastante. Então, é isso. Mas eu não tenho nenhuma música, assim, nesse momento, assim, que eu esteja ouvindo, que essa tô no repeat. Isso Sim. não, sabe? E qual é o que tu pensou qual é o teu futuro? Como é que tu olha o futuro daqui pra frente? Ai, Olhando pro complicado, né? presente agora e pensando no futuro. Eu tento escapar um pouco do tentar planejar demais, né? Mas eu acho, assim, que dentro daquilo que eu estou vivendo agora, eu preciso em algum momento ter algo mais fixo, assim, tipo um trabalho que me traga uma estabilidade, assim. Eu acho que eu tô com 39 anos, né? Então eu olho, assim, talvez isso ainda nesse momento é algo a ser construído, sabe? Acho que eu vejo no futuro eu talvez tendo que me engajar em algo mais. O que eu sempre fugi do formal, né? Então talvez sim, né? Formalizar algo assim vai ser importante, assim, né? E eu me vejo assim, uma mulher assim, muito desbravadora, assim, sabe? Eu acho que me vejo muito mais corajosa, quanto mais velha eu vou ficando, mais corajosa. Mais assim, eu vou. Sabe assim, eu vejo num futuro mais corajosa do que sempre fui, assim. Sabe? Sinto isso, assim. É uma imagem bonita. Me enxergo assim, querendo. Eu vou. Sabe assim? Acho que quanto os anos vão passando, a gente vai chegando num lugar assim de. Não tenho nada a perder. Eu vou, sabe? E eu acho que eu Sim. sempre fui muito medrosa. Então esse lugar pra mim é novo. Não, temos que olhar os medos. Claro, é super importante, né? Botar uma lanterna ali. Sim, medo é farol. Tem que seguir o caminho. Isso. Exato. É verdade. É verdade. Tem mais alguma coisa que tu queira falar, compartilhar com a gente? Não sei. É a primeira vez que eu sou entrevistada, né? Ah, Eu acho é? muito. Eu achei mais fácil entrevistar, né? Mas, Sim. não sei, assim, eu acho que eu, assim, me sinto num processo de estar me conhecendo e me sinto muito feliz, assim, com os encontros que a vida tem me oferecido através da abertura que eu tô dando, né, e dessa falta de controle mesmo, assim, sabe? Eu tô deixando a vida me levar. E eu tô feliz, assim, com as coisas que eu tenho encontrado, sabe? Feliz de ter saído de um lugar, assim, meio obscuro, né, em 2022. Eu achava que eu não ia encontrar de novo a luz, parecia um momento muito pesado, sem saída. Eu achei que a minha energia vital não voltaria mais. E é muito bom ver que ela volta, né? Assim, poder reencontrá-la. Obviamente, não sou mais a mesma pessoa que entrou no túnel, né? Sai diferente. Mas poder ver, assim, que, nossa, voltar a querer viver. E quem tá passando por um momento obscuro aqui, o que tu diria? Nossa, assim, primeira coisa, assim, é buscar ajuda, porque a gente não precisa passar por isso sozinha, né? Nunca, não deve, né? Buscar ajuda e procurar se conectar com pessoas que estejam a fim de te ouvir. Simplesmente ouvir. Porque nesses momentos a gente precisa conseguir colocar para fora de alguma forma, sabe? Esses incômodos, assim, que a gente às vezes não consegue nomear. Seja falar, seja até mesmo escrever, né, para si mesma, mas é importante, assim, sabe? Esses momentos, assim, nos deixam muito sozinha. Tipo, só eu tô aqui, só eu que tô passando por isso, né? É Ó, muito complicado. vida. Ó, vida, então, assim, se conectar com outras pessoas e tu enxerga, assim, que, tipo, tu não tá sozinha, sabe? Sim, com certeza, é importante. Buscar ajuda pra lidar com todas as questões da vida, né? Demais, assim, demais. Então Mesmo. tá, Aline, eu que agradeço a participação Ah, e o convite, né, ter aceitado esse convite maravilhoso, ter conversado comigo. ah, obrigada, amiga querida. Fiquei muito feliz mesmo com o convite. Então tá, até a próxima. Até a próxima. Um beijo.
Tchau, Beijo. tchau.